No capítulo de número 16, amém? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. A partir de agora, desligue o seu celular, desligue a tua mente dessa terra e ative o modo céu, amém? Desligue o celular da terra e ative o modo céu. Que a tua mente e os teus ouvidos estejam inclinados para ouvir a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, diga assim comigo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e ela é luz para o meu caminho, amém? Quando você vem à igreja, você, além de adorar, além de glorificar, você ouve a palavra. E quando você é um homem, quando você é uma mulher, quando você é uma pessoa dada a ouvir a palavra, através da palavra de Deus você sabe como proceder no dia mau. Através da palavra de Deus você sabe, você não vai ser pego de surpresa, ou ainda que você seja pego de surpresa, as situações elas não vão te desestabilizar, as situações elas não vão te destruir. Por quê? Porque através da instrução da palavra de Deus que você ouve regularmente, você está fortalecido, você tem um alicerce firme. O rei Asa estava diante de um adversário infinitamente maior do que ele, e eu acredito que ele temeu. Quem não temeria? Mas ele não se desesperou, porque ele sabia que ele estava firmado no Senhor. Glória a Deus, amados. Então, se o dia mau chegar, eu espero que não, mas se o dia mau chegar, e através da palavra que você ouve sempre aqui na igreja, o Espírito Santo venha trazer à tua memória cada palavra, e que elas sirvam como alicerces, para que você saiba, para que você venha tomar as melhores decisões, para que você venha fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Vamos lá? Mateus capítulo 16, versículo de número 18, diz-nos assim a palavra de Deus: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E agora eu quero que você repita bem alto e bem forte esta frase, diga: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Posso ouvir um glória a Deus aí? Veja a palavra que Jesus está liberando sobre a vida de Pedro. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre você. Eu acho que você não entendeu e eu vou repetir. As portas do inferno não prevalecerão contra você. Diga glória a Deus. É promessa. Mas toda promessa requer posicionamento. Repita isso, diga: toda promessa nos requer posicionamento. Não adianta Deus prometer e eu não me posicionar, a promessa não se cumpre, porque o gatilho que ativa o cumprimento da promessa é justamente o meu posicionamento. Então vamos lá, vou ler mais uma vez. E também eu te digo que tu és Pedro, tu não serás mais Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você recebe esta palavra, amém? Então estenda a tua mão aqui para frente, feche os teus olhos, olhe para a minha vida, peça a Deus para que Ele venha nos dar a palavra, para que Ele nos venha trazer a revelação que você precisa nessa noite. Estenda a mão, feche os olhos e comece a orar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesta noite de adoração, para te louvar, para te agradecer, porque em meio a tantas situações nós estamos aqui, Senhor. Ainda estamos aqui, estamos de pé, Senhor. Então, em nome de Jesus, para que venhamos permanecer de pé, para que venhamos permanecer firmados, fortalecidos, precisamos receber todos os dias a direção que vem do céu. Então fala conosco através desta palavra, fala com esse teu filho, com essa tua filha. Ó Pai querido, traga-nos a direção espiritual que precisamos ter, para que os nossos posicionamentos nesta terra venham te glorificar. Fala com cada pessoa que nos ouve nesta noite. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Vamos aplaudir mais uma vez bem forte a Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Rei dos Reis. Sente-se, por favor. A partir de agora, modo céu ativado. Procura não conversar, procura não se distrair. Presta atenção, olha aqui para o pastor, olha para cá.
A Bíblia nos relata que quando Jesus ele disse essas palavras, Jesus ele havia acabado de interrogar os seus discípulos acerca de quem os seus discípulos achavam que Jesus era. Jesus vai chamá-los e ele vai fazer uma enquete. Vocês já estão comigo há algum tempo? Vocês já andam comigo há algum tempo? Vocês têm visto os sinais que eu faço? Vocês têm ouvido as palavras que eu trago? Mas eu quero saber de vocês. As pessoas dizem muitas coisas, mas e vocês? O que vocês dizem? Quem vocês acham que eu sou? Pelo fato de muitos acharem que Jesus ele era João Batista, outros achavam que ele era Jeremias, ou até mesmo Elias, ou um dos profetas. Jesus ele queria saber a opinião dos discípulos. O que passa pela cabeça de vocês? Vocês já estão há tanto tempo na igreja, vocês já estão há tanto tempo caminhando comigo, mas espera aí, o que está passando? Jesus queria saber o que se passava na mente dos discípulos e principalmente, se a convivência deles com Jesus estava ou não produzindo resultados. É claro que Jesus, sendo Deus, ele sabia disso, mas ele queria ouvir. Sabe aquela coisa de você verbalizar? Deus, ele sabe aquilo que eu penso. Deus, ele conhece o meu coração, ele me sonda. Antes que a palavra chegue à minha boca ou à minha língua, o Senhor já sabe o que eu vou dizer, mas ele quer nos ouvir. Não é porque Deus te conhece que você não vai falar com Deus. Não é porque Deus conhece os seus problemas que você não precisa orar. Para que eu vou orar, pastor? Deus ele já sabe o que eu preciso. Pois é, mas ele quer ouvir você. Glória a Deus, amados. É assim que funciona. E diz a palavra que quando Jesus perguntou: e vós? Quem vós dizeis que eu sou? O Pedro, e como sempre o Pedro, tomando a palavra, ele vai trazer aquela revelação tremenda que nós conhecemos. Vamos ver aqui, versículo de número 15. Estamos em Mateus capítulo 16, verso 15. E Simão Pedro respondendo disse: quem é? Quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga a glória a Deus. Nós cantamos isso aqui hoje, né? Tu és o Cristo. Essa palavra, essa resposta, foi a resposta que Simão Pedro havia dado ao questionamento de Jesus. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: olha, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Amém, amados? Então olha a resposta que Pedro vai dar: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ou seja, apesar de muitos confundirem Cristo com Jeremias, apesar de muitos confundirem Cristo com Elias, com João Batista ou com um dos profetas, o Pedro, ao ser questionado, ele não vai ter dúvida. Ele vai responder assim, ó, pá, na lata, tu és o Cristo. E conta-nos a Bíblia que por ele ter dado essa resposta com tanta convicção, por ele ter falado com tanta autoridade, com tanta certeza, olha o que Jesus vai dizer para ele aqui, versículo 18, que é o texto que nós lemos. Vamos ler a partir do versículo 17, vai. Estamos em Mateus 16, vamos ler a partir do 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo, já que você revelou e entendeu que eu sou o Cristo, então eu também te digo que tu és Pedro, diga glória a Deus. E sobre esta pedra que tu és, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Então só por essa palavra, o que a gente percebe, gente? Que pelo fato do Simão, pelo fato do Pedro ter reconhecido quem Jesus era, não, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Salvador. Pelo fato do Pedro reconhecer Jesus, Jesus estaria fazendo do Pedro uma das pedras, um dos pilares da sua igreja. Porque você me reconheceu,
porque você entendeu quem eu sou e o que eu represento, eu também vou transformar a sua vida. Amém, amados? E já aqui Deus ele já começa a trazer a primeira revelação dentro dessa palavra para nós. Pastor, e que revelação é essa? A de que não reconhecer Jesus como Filho de Deus, não reconhecer Jesus como Cristo, como Filho do Deus vivo nas nossas vidas, é sinônimo de sofrimento, é sinônimo de dor. Quantas e quantas pessoas que, apesar de conhecerem a palavra, apesar de já terem ouvido falar de Jesus e saberem quem Jesus é, não o reconhecem, não fazem como fez o Pedro. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Salvador. Quantas pessoas que não reconhecem Jesus na sua vida, e por não reconhecerem Jesus, sem entenderem, acabam trazendo dores e sofrimentos para si. Quando a pessoa reconhece Jesus, tanto como Salvador, como Filho de Deus, todas essas bênçãos aqui, que Jesus liberou sobre a vida de Pedro, todas estas bênçãos recaem sobre as nossas vidas. A pessoa que reconhece Jesus, ela é alicerçada na rocha que é Jesus. Glória a Deus, amados. Diga assim comigo: quem reconhece Jesus se alicerça na rocha. Amém? A pessoa que recebe Jesus, que reconhece Jesus, ela tem a promessa de que ela vai habitar na casa de Deus. Repita comigo: quem reconhece Jesus habita na casa de Deus. A pessoa que reconhece Cristo, ela se torna igreja do Senhor. A pessoa que reconhece Jesus, ela recebe as chaves do reino, ou seja, ela passa a ter direito à salvação. E não somente a salvação, mas todos os benefícios que o reino de Deus nos proporciona. Então olha como é importante para nós que vivemos nesse mundo, um mundo mau, um mundo traiçoeiro, um mundo cheio de perigos. Olha como é importante para nós reconhecermos na nossa vida, nos nossos corações, quem é Jesus. Olha quantas bênçãos o Senhor libera sobre nós. Olha quantas bênçãos Ele liberou sobre o Pedro. Eu te darei as chaves do reino. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Eu vou te dar autoridade. Tu vai ter autoridade, você vai profetizar, você vai falar e a coisa vai acontecer. Diga glória a Deus. Coisa tremenda. Mas só acontece na vida de quem? Na vida de quem reconhece Jesus. Amém, amados? Só que dentre essas várias bênçãos, no versículo que nós lemos agora aqui no início, no versículo 18, Jesus também vai dizer o seguinte: que pelo fato do Pedro ter reconhecido quem Jesus era, ele seria uma pedra onde a igreja estaria edificada e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então reconhecer Jesus vai trazer, dentre vários benefícios, o benefício de que as portas do inferno não iriam prevalecer. A igreja, todo mundo aqui sabe quem é. Quem aqui representa? Quem aqui é a igreja? Diga assim comigo: a igreja representa cada um de nós. Amém? A igreja representa eu, a igreja representa você, somos nós. Cada pessoa que está aqui hoje neste lugar, cada um de nós que estamos aqui, assim como Pedro, nós somos pequenas pedras que formam a igreja. Glória a Deus, amados. Então levante a tua mão para o céu e diga assim: eu sou uma pequena pedra que forma a igreja. A igreja não são essas paredes, a igreja não é esse telhado, não é esse chão, não são as cadeiras, não. Aqui é o lugar onde a igreja do Senhor se reúne. Glória a Deus, amados. E todos nós juntos formamos esta igreja. Só que quando eu li esse texto aqui, o que me chamou muito a atenção, e é justamente o que eu quero te explicar, foi justamente no que diz respeito ao termo que Jesus usou: portas do inferno. Jesus, ele diz
que as portas do inferno não prevaleceriam contra essa igreja. E a primeira pergunta que eu me fiz foi: o que são as portas do inferno? Vamos partir do princípio básico. O que é uma porta, gente? Uma porta é uma passagem que me dá acesso a algum lugar. Então, por exemplo, se eu quero sair de um lugar que eu estou dentro, ou se eu quero entrar num lugar de onde eu estou fora, o que vai me dar acesso tanto para que eu entre como para que eu saia é uma porta. Eu estou lá do lado de fora, lá no calor. Eu quero entrar aqui. Mas para eu entrar aqui, eu vou entrar por uma porta. Então, quem está fora, para entrar, precisa da porta. Quem está dentro, para sair, precisa da porta. Então, vamos entender isso. O que é uma porta? É um lugar de acesso, tanto para entrar, quanto para sair. Só que o texto, aqui de Mateus, ele fala das portas do inferno. Ora, se a porta é aquilo que me dá acesso a algum lugar, o que seriam as portas do inferno, gente? As portas do inferno seriam todos os caminhos, todos os atalhos, todos os acessos que me levam ao inferno. Então, quando falamos de portas do inferno, estamos falando de acessos por onde podemos entrar, ou demônios podem ter acesso, podem sair para a nossa vida. Então, quando Jesus ele diz aqui que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, o que Jesus está querendo dizer aqui para Pedro? E também para nós que estamos ouvindo essa palavra. Que a partir do momento em que a pessoa reconhece Jesus como Filho de Deus, a partir do momento em que eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, nenhum caminho, nenhum acesso que me leve ao inferno vai ter o poder de me desviar da presença do Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Eu estou em Deus, eu reconheci Jesus. Cara, se eu estou em Cristo e reconheci Jesus, por mais que as portas do inferno se abram, tentando me arrastar, por mais que as portas do inferno se abram, tentando me seduzir, porque quando falamos de porta de inferno, a gente só pensa em força, na marra. Não é só pela força, não é só na marra que pessoas vão para o inferno. Muitas pessoas estão indo para o inferno sendo seduzidas. Mas olha o que a palavra está dizendo aqui. Uma vez que eu sou igreja do Senhor. Quem é que é a igreja do Senhor? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem é que é a igreja do Senhor? Diga glória a Deus aí. Uma vez que eu sou uma casa que tenho como fundamento a rocha que é Cristo, nenhum acesso infernal vai ter poder de me desviar para caminhos de morte. Nenhuma das portas do inferno vão me desviar do caminho santo. Amém, amados? Na carta aos Romanos, no capítulo 8, eu gostaria que você abrisse comigo. Romanos, no capítulo 8, no versículo 35. Veja o que a palavra de Deus ela vai dizer aqui. Carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 35, diz assim a palavra. Veja, olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo, sabe de quê? De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura,
altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga glória a Deus aí. Se você parar para analisar de uma maneira espiritual, você vai perceber que muitas dessas coisas que o apóstolo Paulo está citando aqui, tribulações, angústias, perseguições, perigo, fome, nudez, espada, o que são essas coisas? São portas do inferno, que muitas das vezes se abrem nas nossas vidas na intenção de quê? De nos afastar de Deus. Então muitas das tribulações que você vive, o que são essas tribulações? São portas do inferno que se abrem, para que através delas, das tribulações, assim como pelas angústias, assim como pela perseguição, assim como pela nudez, pelo medo, pela altura, pela profundidade, pelo perigo, pelo pecado, para que através dessas portas, nós como pedras que formam a igreja, venhamos cair, venhamos nos afastar. Então, parando para analisar, muito do que Paulo está falando aqui são portas. Só que ele diz que quando nós reconhecemos quem Cristo é, as portas do inferno não prevalecerão. Diga assim comigo: as portas do inferno não prevalecem contra quem reconhece o Senhor. Só que vamos entender uma coisa um pouco mais profunda. Nenhuma dessas portas prevalecem quando a pessoa reconhece quem Jesus é. Quem é Jesus para você? Muitas pessoas dizem: Jesus foi um grande homem que andou pela terra. Quando você pergunta: quem é Jesus para você? Jesus, ele foi um grande profeta. Quem é Jesus para você? Jesus foi um homem muito usado por Deus. Não adianta. Quem é Jesus para você? Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, o meu Senhor e o meu único Salvador. A partir daí, meu irmão, a coisa fica estreita. Só que vamos entender uma coisa. Baseado nisso que a gente está explicando, me veio a seguinte pergunta: ora, se nenhuma dessas portas do inferno prevalecem contra a igreja de Deus, se nenhuma destas portas prevalecem contra aqueles que recebem, contra aqueles que reconhecem, por que que mesmo assim muitas destas portas do inferno estão abertas? E por que que tem tanta gente entrando por elas? Porque o que que a palavra de Deus diz? As portas do inferno não prevalecerão. Mas o que a gente vê na nossa realidade, o que a gente vê no nosso dia a dia, é o contrário. A impressão que temos é que as portas do inferno têm prevalecido e muito. Em casamentos, na fé de muitas pessoas, que começa como uma chama alta, mas daqui a pouquinho vai esfriando, 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 e daqui a pouco se apaga. Então, quando o Senhor estava nos dando essa palavra, me veio isso. Ora, se as portas do inferno não prevalecem contra quem é a igreja de verdade, por que tem tanta gente indo para o inferno por esses acessos? Por que tem tanta gente entrando por essas portas? E sabe o que o Espírito Santo colocou no nosso coração? Que ao contrário daquilo que muitas pessoas imaginam, o foco do diabo maior, é claro, aquele que está de pé, diz a palavra, precisa ter cuidado para não cair. É claro que o foco do diabo é quem é a igreja de verdade. Só que aquele que é a igreja, aquele que reconhece a Cristo e é fiel e é firme, aquele que é pedra, esse não se corrompe. Amém? Como disse Paulo em Romanos,
nada os separa. Quem é igreja de verdade, quem está firme, nada os separa. Mas o foco principal do diabo não é esse. O foco principal do diabo é aquele que pensa que é igreja. O foco principal do diabo é aquele que pensa que é pedra. Que acha que porque vem na igreja de vez em quando, que acha que porque ouve a palavra de vez em quando, já é pedra. Por que tem muita gente caindo? Porque tem muita gente achando que é muita coisa. Mas no final das contas não é tudo isso. Porque uma coisa é você estar na igreja, outra coisa é você ser igreja. Diga assim comigo: nem todo aquele. Diga bem alto isso, diga: nem todo aquele que está na igreja é igreja. Como assim, pastor? É simples. O que é ser igreja? Ser igreja é ser noiva. Diga comigo: ser igreja é ser noiva. E você sabe qual é a maior virtude de uma noiva para o noivo? Você sabe qual é a coisa que mais um noivo preza em uma noiva? O compromisso com ele. Amém, amados? A mulher pode ter todos os defeitos do mundo, mas se a mulher está fechada comigo, se a mulher está fechada com o cara, se ela tem compromisso, não, você vai, eu estou contigo, eu vou contigo para onde for, estamos juntos nessa. Acabou. Porque a maior virtude de uma noiva para o noivo é compromisso. A pessoa que se abala com as portas do inferno é aquela pessoa que não tem compromisso suficiente nem para crer e nem para reconhecer com atitudes que Jesus é o Senhor da vida dela. Por que tem tanta gente sendo arrebentada pelas portas do inferno? Porque a pessoa ela acha que ela está na igreja e ela é pedra. Não, eu sou pedra. Todo mundo canta, todo mundo fala, eu vou no embalo. Eu sou pedra, eu sou na igreja. Ela pensa que é. Porque igreja de verdade tem compromisso. Noiva de verdade é compromisso. Faça chuva ou faça sol, está lá em oração, buscando, fiel. O inimigo se levanta, uma luta tremenda dentro de casa, um desânimo, todo mundo se levantando contra ela, mas ela permanece firme, ela está ali crendo: não, o Senhor é comigo, o Senhor vai me dar vitória. Eu estou passando por essa luta hoje, mas amanhã a minha vitória virá. O meu choro está durando uma noite, mas a minha alegria, ela virá de manhã. Isso é ter compromisso. Diga glória a Deus. Independente das circunstâncias, doa quem doer, a pessoa não desiste, a pessoa não para, a pessoa não retrocede. Então por que tem muita gente dentro da igreja que as portas do inferno estão arrebatando-as? Por que as portas do inferno têm arrebatado tanta gente? Porque a grande maioria das pessoas que estão na igreja não são igreja. E por que não é igreja? Porque não é noiva. Porque não tem o compromisso. Amados, eu tenho que reconhecer Jesus, como Pedro fez. Quem és tu? Eu não tenho dúvida, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Glória a Deus, amado. Eu tenho que confessar com a minha boca, mas eu tenho que confessar também com as minhas atitudes, com as minhas escolhas, com os meus posicionamentos, com o meu quebrantamento. Amém, amados? E é aí que a porca torce o rabo. Porque falar de amor a Deus, de buscar a Deus é muito bacana, amados. Mas na prática do dia a dia,
É complicado você abrir mão do pecado. É complicado você abrir mão da tua carne. É complicado você deixar um filme para orar. É complicado você deixar uma coisa que te agrada para dizer, não, isso aqui me agrada, mas não agrada a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus. É complicado quando bate de frente com os nossos interesses. É complicado. A pessoa que se abala com as portas do inferno é aquela pessoa que não tem compromisso suficiente para confessar Jesus, não com a boca, mas não tem compromisso para confessar Jesus com posicionamento. Porque volto a dizer, não adianta a gente reconhecer só com palavras. Ah, tu és o Cristo, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Legal, isso precisa ser feito. Mas eu tenho que reconhecer que Jesus é o Senhor através do meu compromisso, através do meu testemunho, através das coisas que eu faço, através das coisas que eu falo, através de quem eu sou, não aqui dentro da igreja, amada, aqui dentro da igreja. A senhora Andréia pregou isso aqui na quinta-feira. Aqui dentro da igreja todo mundo é crente, é bacana, é legal. Aqui dentro da igreja todo mundo dá glória, é tudo igual. O negócio é lá fora. Sabe, lá no teu emprego, quando ninguém está vendo, lá na roda dos teus amigos que ninguém está vendo, lá na escola, lá na universidade, quando ninguém está vendo, ou quando você lidar com as pessoas da igreja, fora da igreja. Amém, amados? É sobre isso que Jesus está falando. É sobre essa palavra que o Senhor está trazendo para nós nesta noite. O que o Senhor quer de mim, de você? Jesus quer curar você. Talvez tenha pessoas aqui que estão com problemas de saúde. E você diga, pastor, eu tenho vindo da igreja porque eu creio que Jesus é poderoso para me curar. Amado, em nome de Jesus, creia, Ele vai te curar. Glória a Deus, amado. Ele é Deus, e não há impossível para Ele. Ele fez o teu corpo, Ele fez o teu sangue, Ele fez as tuas células. Basta uma palavra do Senhor para Ele te curar. Pastor, eu estou aqui porque eu preciso tanto da provisão do Senhor. Ele é poderoso para te prover, Ele é o dono do ouro e da prata. Amém, amados? O dono do ouro e da prata do Brasil não é o Lula. O dono do ouro e da prata do Brasil não é o Bolsonaro. O dono do ouro e da prata do Brasil não é o Haddad. É Deus, amado. O país pode estar na crise, mas Deus pode te prosperar. Diga glória a Deus. Não tem a ver com governos humanos. Não tem a ver com instituições, ou com leis, ou com regras naturais. Deus não obedece a estas coisas. Então a gente pode estar na mais profunda crise, e Deus, Ele pode te abençoar com uma prosperidade nunca igual vista. Glória a Deus. Quem recebe isso aí, diga glória, receba, amados. Porque os prognósticos para 2025 são os piores. Mas Deus, Ele pode na crise fazer do teu ano o melhor ano da sua vida. Mas entenda uma coisa, Deus pode fazer tudo isso, mas para Deus fazer, o teu coração não pode estar nessas coisas. Teu coração tem que estar nele. Reconhecer que Ele é o Cristo, reconhecer que Ele é o Senhor. E uma vez que você reconhece com palavras, reconhecer com posicionamentos e atitudes. Glória a Deus, igreja. Essa palavra falou muito comigo no meu coração nesses dias. E o Senhor, Ele disse, prega essa palavra. Porque talvez, ou certamente, se o Senhor, quando o Senhor coloca um louvor no nosso coração, ou quando o Senhor coloca uma palavra no nosso coração, ou quando o Senhor manda a gente falar alguma coisa para alguém, significa que é Deus querendo nos usar de alguma forma. Então que nesta noite, meu querido, nesta noite, minha querida, você entenda, eu preciso reconhecer Jesus como meu Senhor. Não reconhecer que Jesus é meu Senhor é sinônimo de dores. Porque o homem sem Deus, ele prospera? Claro que prospera. O homem sem Deus, ele consegue casar, ele consegue ter riquezas, ele consegue fazer tudo. Eu não preciso de Deus para ter coisas. Eu posso ter tudo que eu quero sem Deus.
Mas a palavra de Deus, ela diz que é a bênção do Senhor que não acrescenta nos dores. É a bênção que vem de Deus que não nos acrescenta dor no casamento. É a bênção que vem no Senhor que não nos acrescenta dor na vida financeira. É a bênção que não acrescenta dores, a bênção que vem do Senhor que não nos acrescenta dores nas mais diversas áreas da nossa vida. Quem aqui quer crescer e viver a plenitude do Senhor, diga glória a Deus. A tua bênção precisa vir de Deus, você precisa reconhecer que Ele é Jesus. Você tem que fazer como Pedro: Tu és o Cristo, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas esse reconhecimento não pode ser só verbal. Esse reconhecimento não pode ser só silábico, através de palavras. É o dia a dia, é vida, é posicionamento, é postura, é renúncia, é você se quebrantar, é você deixar Deus te repreender e Ele falar com você, Ele arrebentar você e você procurar mudar. É isso que vai garantir que as portas do inferno, não é que as portas do inferno vão estar fechadas, não, elas vão continuar abertas. Ela está aí para isso. Mas ainda que elas se abram, não prevalecerão contra nós, porque nós somos igreja do Senhor. Quantos aqui recebem essa palavra? Diga a glória a Deus. Você crê que Deus está falando com você nessa noite? Amém? Então se coloca de pé. Se coloca de pé. Rapaz, eu não tinha preparado música não. Bota Mi maior aí. Será que esse tom? É. Facinho, facinho. Você consegue. Deixa eu ver. A minha vida é do Mestre.